por favor. Obrigada. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Sentem-se, mas sentem-se conectados para aquilo que o Senhor vai fazer aqui no nosso meio. Amém? E não pense porque é uma quinta-feira, é mais um culto. Não, não é mais um culto, porque quando Deus reúne os seus filhos não é só mais um culto. É o culto onde você e eu precisamos ouvir do Senhor a palavra para podermos correr a nossa carreira com êxito. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigado, Senhor. E eu vou falar sobre o livro do nosso devocional. O livro sobre o nosso devocional que diz assim: seguindo o plano de Deus para a sua vida. E eu acrescentei aqui, não é porque eu estou a acrescentar porque não havia, não. Está dentro do livro, nós vamos perceber o porquê. E nesse plano vai existir pessoas. Ninguém corre a sua carreira sozinho. Ainda com um atleta, ele corre a carreira, mas vocês vão ver nos bastidores, há um treinador. Há pessoas na pista que lhe vão dar água para beber. Vão dar um chocolate às vezes para a glicemia subir. Vão lhe dar palavras de força. Não desiste, corre a carreira. Amém? Eu vou ler aqui umas coisas que eu escrevi também. Que a primeira coisa é: a primeira pessoa que deve acreditar no plano de Deus para a sua vida sou eu e é você. Nós temos que acreditar. Assim como nós aceitamos Jesus um dia, nós não só aceitamos Jesus, já está, não. É uma carreira que nós vamos correr. E nessa carreira que nós vamos correr, nós não vamos correr sozinhos. Nós não vamos correr em casa sozinhos. Nós não vamos correr no nosso trabalho sozinhos. Vai existir pessoas. Pessoas para nos fazer correr, pessoas para nos fazerem parar. Mas atenção, essas pessoas que se levantam para tentar parar, nós temos duas escolhas. Ou paramos, ou gás ainda para aperfeiçoarmos ainda mais a nossa carreira no Senhor. Amém? Segundo, correr a nossa carreira em Deus é como um atleta a fazer uma corrida de resistência. Aqui, quando o autor também vai falar sobre um atleta também, que acredito que todos já leram, aqui o importante não é quem chega primeiro. O importante é quem não desiste da carreira, de correr a carreira. Não importa se fica em segundo, em terceiro, em quarto. Aqui não está a importar grau de primeiro, segundo. Aqui está não desistir de correr a carreira. Ai, meu irmão está a correr mais rápido. Não faz mal. Vamos alcançar o alvo, é não desistir. Porque Deus, quando nos chamou, nós somos escolhidos. Cada um de vocês que estão aqui, nós somos escolhidos. Eu também fui escolhida. E Deus não escolheu porque nós somos todos iguais. Deus escolheu exatamente porque somos diferentes. E cada pessoa aqui vai alcançar um povo específico, uma pessoa específica. Então, quando eu corro a carreira, eu não vou ver para o meu irmão se o meu irmão está a correr igual a mim. Eu vou ver autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Foi Ele que deu a sua vida por nós. Então nós não devemos ver para o nosso irmão se está a correr mais rápido, se o nosso irmão está com roupa bonita, ou com roupa mais leve, ou com tênis mais bonito. Se nós estamos a correr a carreira, nós vamos ver para nós mesmos: ei, como é que eu estou a correr a carreira? Pesado, leve, o meu tênis está leve, como é que as minhas roupas estão? Nós devemos nos preocupar, não é preocupar, porque a Bíblia diz para não andarmos preocupados e ansiosos com coisa alguma, mas vamos nos ver a nós mesmos e avaliar todos os dias, nós mesmos, como é que estamos a correr a carreira. Se estamos a ver para o nosso umbigo, ou estamos a correr, mas vindo para o nosso irmão. Ei, meu irmão não pode desistir. Bora, irmão, vamos, levanta, porque tu não vais desistir. As circunstâncias não vai ditar aquilo que estás a viver. O que vai ditar é aquilo que está dentro para fora. Eu estava a orar em línguas e o Espírito Santo me disse assim: Edna, tu precisas viver de dentro para fora. Eu digo: é verdade, Espírito Santo. Eu preciso viver de dentro para fora, porque as circunstâncias queriam pintar um papel, queriam pintar um quadro. Olha só, eu acredito que não é só comigo, cada um de vocês tem testemunho. É como eu ouvi uma ministra a dizer que quem tem fé tem testemunho para contar. Eu sei que cada um de vocês passam por circunstâncias, porque o diabo, ele não vai parar ninguém que está parado, ele vai parar alguém que está em movimento. E esse alguém somos quem? Somos nós que ele quer parar, porque nós temos um Jesus, que é o nosso Senhor. Então nós vamos correr a carreira, mostrando ao mundo que Jesus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Jesus, ele está vivo, ele não está na cruz, não, ele já está dentro de nós.
Amém? O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Então nós temos um Deus vivo que nos ensina, nos mostra o caminho que nós devemos correr. E no nosso trajeto nós vamos encontrar pessoas caídas, nós temos que levantar. Ei, bora! Nós vamos encontrar pessoas que precisam de uma palavra. Nós vamos encontrar pessoas que precisamos contar o nosso testemunho. Mesmo correndo, vamos contar. Bora! Não para, levanta. Nós vamos encontrar vários tipos de pessoas. Mas nós devemos estar preparados. Porque um atleta, quando ele vai correr, ele se prepara. Ele tem uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Este é o nosso alimento que vai nos fazer estar firme no dia mau. No dia mau, o que nos vai colocar firme não é empolgação. Empolgação passa e depois o que é que fica? O que fica é esta palavra. E quando Deus fala no nosso coração aquela palavra, Deus falou para mim. Ei, Deus disse que eu preciso viver de dentro para fora. É verdade. As circunstâncias podem estar uma confusão, mas eu vou olhar para dentro. E quando eu oro em línguas, eu sei que algo se está a mover. Algo está a mover. Eu não vou parar. Se não parou Jesus, também não me vai parar a mim. Ei, Satanás, se por um caminho tu vais, por 7 caminhos, tu vais embora. Eu vou contar aqui um testemunho muito rápido. Eu trabalho como condutora a levar senhoras para irem cuidar de idosos nas casas. Eu estou a amar essa fase, sabe por quê? Eu estou a ser perseguida no trabalho. Eu estou a rir, porque como Jesus, eu disse amém. E essa é uma das partes que nós podemos mostrar o amor de Deus sobre a nossa vida. Amém? E eu fui levar, né, como eu faço todos os dias, levar as meninas para ir à casa de utentes, para ir cuidar de idosos. Eu, por simplesmente, dei a caixa da chave para uma tirar a chave, né, para ir à casa do utente. Gente, a miúda gritou na minha cara. Gritou de uma... A expressão que ela fez, a expressão de... Gente, eu fiquei... Ela disse assim, vais tu, apontar na minha cara, a gritar comigo, e a ser rude, vais tu abrir essa caixa e dar a chave na minha mão. E voltou a dizer. Eu fiquei assim. Eu disse, mas porquê? Sim, porque tu fazes as outras, também tens que me fazer a mim. Eu fiquei assim... Eu disse, mas tens alguma coisa contra mim? Eu, na minha inocência, a falar assim. Ela disse, não. Ela disse assim, vais tirar a chave ou vai passar a hora para eu entrar na casa do utente? Eu fiz assim. Abri a caixa, dei-lhe a chave, pronto. Gente, essa história chegou distorcida para a minha chefe. Completamente distorcida. Dizer que ela foi fazer relatório de mim. Não é? Ela que gritou comigo e ela que foi fazer relatório para reclamar de mim. A minha chefe me chama no escritório, eu não estou lá nem há um ano. A minha chefe me chama no escritório e pergunta o que é que aconteceu. Eu disse a ela o que é que aconteceu. A minha chefe virou-se para mim e disse assim, Edna, não te preocupes, porque nós conhecemos o teu trabalho. Isso eu chamo o quê? É integridade. E não só a integridade, porque eu não fiquei a falar de Jesus, não. Mas é o posicionamento no trabalho. Chegando a horas, dando o meu máximo. Sempre que me pedem, eu faço ainda mais. Dou sempre com excelência, dentro daquilo que eu sei, com excelência. Ela disse, não te preocupes, porque ela é confusa, faz confusão mesmo. Ou seja, a minha chefe disse para não me preocupar. E eu, sabe o que é que comecei a fazer? Eu disse, Satanás, é? Pronto, minha guerra. A nossa guerra não é contra sangue nem carne, é contra principados e potestades. Eu comecei a orar por ela. Porque eu também fiquei a saber que ela é desviada. Eu disse, Satanás, então espera. Eu comecei a orar por ela. Pronto, levantou-se mais uma a falar de mim. Não, eu disse, pronto, vou orar também por ela. Já estou a orar quase todos dentro da carrinha, porque cada dia um. Eu disse, gente, Satanás, tu acha que eu vou revidar? Gente, eu abro a chave, eu abro a caixa para ela, eu digo obrigada. Eu já dizia, mas agora digo muito mais. Por isso que para o mundo isso parece fraqueza de caráter, mas para Deus não. Porque Deus ama isso. É um coração disponível que me possa mostrar ao mundo um coração sensível, um coração de amor, que mostra que eu estou-lhe a fazer isso. Ela nem está a revidar. Olha, outros levantam, vão falar isto e aquilo. Gente, essa é a oportunidade que nós temos de mostrar ao mundo que Deus é vivo, que nós servimos a um Deus vivo. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é uma oportunidade que nós temos para mostrar ao mundo. Para mostrar ao mundo que Jesus, Ele está vivo. Eu sei que ela pode não falar, mas eu sei que a vida dela está a ser impactada.
Eu sei que a vida delas vai ser impactada. E eu sei que a oração do justo pode muito seus efeitos. Eu nunca vi um justo mendigar pão. Então a mim não me interessa. Eu vou falar, eu vou orar. E eu declaro sobre a vida delas, Pai, obrigado por abençoar. Obrigada, Pai, por fazer elas prosperarem. Eu não digo para se tirar, não. Pode ficar lá mesmo. Porque eu ainda estou a fazer as minhas coisas com mais excelência ainda. Estou a fazer do tempo para chegar a tempo, tudo. Eu estou a rir, porque eu disse assim, eu vou ficar mais excelente ainda nesse trabalho. Por quê? Porque são pessoas que nos estão a inspirar para nós desistirmos. Ah, não. E nem vou sair. Eu só vou sair quando o Senhor disser assim, filha, sai. Porque eu não vou sair de nenhum lado por causa de pessoas. Porque quando nós vamos precisar de pessoas. Então, das duas, uma, ou desistimos ou continuamos a carreira. Amém? E Deus pode ser glorificado. Deus vai ser glorificado no nosso meio. Amém? Já li isto. Podem mostrar a primeira imagem, por favor? Primeira imagem. E isto com o livro que nós estamos a ler, isto para contar o quê? Que no plano que Deus tem para nós vamos encontrar sempre pessoas. E eu quero falar para nós como corpo de Cristo. Amém? Nós somos um corpo. Eu trouxe essa imagem, porque eu acho essa imagem bem engraçada e vai representar nós, né? O corpo de Cristo. Cada um, um é uma mão, outro é um pé, outro é olho. E cada um faz uma coisa. Mas nós, para seguirmos o plano, nós precisamos viver de dentro para fora. Agora eu digo de dentro para fora, é de dentro onde nós estamos, para mostrar para o mundo que Deus é bom. Porque se nós aqui dentro nós andamos como cão e gato, como é que nós vamos mostrar ao mundo que Deus é amor? Se nós aqui dentro as pessoas vêm, as pessoas não são acolhidas, as pessoas não são amadas, nem vão mais à igreja. Não, nós temos que viver de dentro para fora, porque vai refletir. Quando nós praticamos o amor, quando nós somos pacientes um com o outro, quando nós não apontamos o dedo, quando nós vemos para Jesus, ok, ele está assim, mas ele está a correr a carreira dele. Eu não vou apontar o dedo, porque cada pessoa está no seu nível. Nós somos um corpo, mas cada um está no seu nível. E nós devemos, como igreja, respeitar uns aos outros. E não desconsiderar, porque se Deus chamou, é porque Deus considera cada um de nós. Cada um no seu nível. Não importa se está a correr rápido, se um está mais lento, mas cada um está a correr a sua carreira. E nós estamos aqui para cooperar uns com os outros. Nós não estamos aqui para derrubar ou falar mal. Porque, ei, você lembra-se como você era antes de aceitar Jesus? Você se lembra? Pois é. Se você está assim bonitinho, lindinho, foi Jesus que lhe pôs assim. Então não despreze a forma como Deus está a trabalhar na vida do outro irmão. Como a vida do outro irmão está a ir. Sabem porquê? Porque nós devemos nos lembrar. Devemos nos lembrar como é que nós éramos. Eu lembro-me como eu era. Não porque eu quero trazer o meu passado, mas para eu não me esquecer, porque eu vou apanhar pessoas no caminho igual a Edna, ou pior. Porque eu sei muito bem como eu era, eu sei muito bem o que é que Jesus fez por mim. Mas ele não mudou fora, não. É dentro. Dentro. E quando muda dentro, fora, reflete aquilo que já está dentro. Amém? Então, o que devemos lembrar é, eu era assim ou pior. Portanto, eu vou considerar, eu vou respeitar, eu vou ajudar o meu irmão a caminhar a boa corrida que Deus tem para ele. Amém? E quero ler com vocês aqui. Eu trouxe aqui... Ei, telefone, pera. Amém. Quero ler com vocês aqui Romanos. É Romanos 12 que eu vou ler. Portanto... Com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entreguem a vida cotidiana. Aqui Paulo ele vai falar, eu não vou esmiuçar muito, eu vou ler mesmo o versículo todo. E à medida eu vou falando aquilo que o Espírito quer que eu fale. Mas o Paulo ele escreveu para a igreja, para sair não é sair da doutrina passou para a prática, porque é viver na prática. Entreguem a vida cotidiana. Estou lendo a mensagem. Eu vou ler de novo. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte. Entreguem a vida cotidiana. O dormir, comer, trabalhar, passear. A Deus como se fosse uma oferta. Eu achei bem interessante isso. O dormir, o comer, entregar tudo.
Quando diz entrega tudo, ok, tu entrega tudo, mas aqui estás esmiuçado, dormir, comer, trabalhar, passear, para entregar tudo a Deus, como oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Como se... Desculpa. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem-se a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Meu Deus, eu digo, Pai do céu, obrigada. Eu disse, Pai, muito obrigada. Obrigada. Está aqui, nós vivemos de dentro para fora. Se até hoje você não estava a viver de dentro para fora, vamos começar a viver de dentro para fora. Porque a palavra, quando Ele traz, não é para trazer julgamento, não. Ai, eu não fazia. Pois é, o diabo é quem condena. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de vida. Se você não fazia até hoje, vai começar a fazer hoje. O tempo é agora. Se Deus está a falar, o tempo é agora, não é amanhã. Amanhã já é passado. E nós vivemos o hoje. O presente, a fé que é hoje. É hoje que nós vivemos. Amém? Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Amém? 3. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês. Vivendo assim como cada um de vocês, em pura graça, é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que têm alguma bondade para apresentar a Deus. Aqui há alguma bondade a apresentar a Deus, mas eu também posso pôr, não pensando menos do que Deus pensa de nós mesmos. Porque se Deus nos escolheu, Ele tem, ainda podemos não saber o que é que Deus tem para nós, mas se Deus nos chamou é porque Ele tem algo grande, porque nós servimos a um Deus grande. Deus é grande, e vocês veem pela Bíblia, pela leitura. Deus disse que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas quando adoramos a Deus, não adoramos pelo aquilo que Ele pode nos dar, nós adoramos pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele fez em nós. E tudo o resto vem por acréscimo. Quando nós sabemos quem Deus é, nós adoramos sem interesse. Amém? Não é Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Você pode fazer o que você quiser, não vai ultrapassar aquilo que Deus fez por nós. Até não é pelo merecimento que Deus nos escolhe. Ele nos escolheu independentemente daquilo que nós façamos. Nós, quando vamos servir a Deus, nós servimos a Deus porque nós amamos a Ele e nós queremos cooperar com Ele. Então nós não fazemos para merecer, porque nós já fomos escolhidos. Amém? Nós fazemos o que fazemos, servimos, damos apoio às pessoas porque nós amamos a Ele, nós queremos cooperar, nós fazemos igual a Jesus fez aqui nesta terra, que é servindo a pessoas. Amém? Não por interesse, mas porque Deus é bom. E agora vou ler aqui o capítulo 4 e 6. Versículo, 4 e 6. Assim somos... Podem colocar a imagem, por favor? Assim somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem o seu significado no corpo, visto com um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Deus. E você faz parte do corpo e você foi escolhido por Deus. Se você veio aqui, você veio atraído pelo Espírito Santo, você está inserido num corpo
E um corpo tem vários membros. Então você é importante para o corpo de Cristo. Não deixe de vir aos cultos. Não venha só aos domingos porque é mais importante. Porque se Deus, Ele tem um corpo, que o seu corpo seja alimentado, porque uma parte deficiente, todo o corpo vai sofrer. Mas quando um corpo está saudável, tudo vai funcionar bem. Você pode ver pelo seu corpo quando algo não está bem. Quando algo não está bem, que seja um dedo, todo o corpo vai ser afetado, porque você vai ficar com dor. Então assim somos nós, um corpo. Vocês são importantes. Vocês são escolhidos por Deus. Então a vossa vida tem importância sim. Não deixe o diabo lhe enganar e dizer que você não é importante, que você não sabe isto, não sabe aquilo, que não sabe. Mentira do diabo, porque você é escolhido. E quando Deus chama, Deus capacita. E à medida que nós submetemos, nós somos mais capacitados. À medida que nós lemos a palavra, nós colocamos dentro de nós, nós ficamos fortes, nós somos ousados, porque Deus não nos deu espírito de medo, Deus nos deu espírito de ousadia, amor e moderação. Nós temos os frutos do Espírito que já foi derramado quando o diabo disse: vocês não têm paciência. Tenho paciência porque já me foi dada uma medida de paciência. O amor foi derramado. A paciência é algo que eu desenvolvo todo dia. Todo dia, e vai crescendo, porque um fruto ele cresce. À medida que nós colocamos em prática, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Quem vai colocar a medida no crescimento do fruto? Sou eu e você. Porque as palavras que são aqui ministradas, nós temos a oportunidade de colocar em prática ou não. Quando alguém nos pisa no nosso calo, nós temos a oportunidade de praticar o fruto ou não. Em toda a terça, houve algo que o apóstolo Guto disse, eu achei tão interessante. E ele disse assim, ele ministrou e tudo, mas ele disse: carnalidade se vê. Eu digo: meu Deus do céu. Meu Deus, ele disse verdade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Mas o Espírito Santo me alertou na hora. Aconteceu, ainda bem que ninguém estava perto de mim, graças a Deus que o Espírito Santo falou. Eu fui rápida, sabe? Meu Pai do céu, eu digo, olha, eu rindo de mim mesma. Mas disse: carne fedorenta, quer-me pôr passar vergonha? Mentira. A carne nós temos que colocar aquela no lugar, porque a carne em todo o tempo ela vai querer falar. Mas a Bíblia diz que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Então a carne não manda. O que nós alimentamos é o que vai ficar mais forte. Se eu alimento a minha carne que vai ficar mais forte. Mas se eu alimento o meu espírito, lendo a palavra e orando em línguas, quem vai dominar é o Espírito. Mas Deus é tão misericordioso que vai nos alertar. Temos é que estar sensíveis no Espírito para podermos ouvir a voz do Espírito quando Ele nos dá algum comando. E nós obedecemos rápido para não passarmos vergonha. Amém? Visto como o todo, mas não o contrário. O corpo de quem estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Deus. Vocês são escolhidos, nós somos escolhidos. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo dissipado, que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes, constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente, somos nós, no corpo de Cristo. Sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Eu digo, meu Deus do céu, comecei a analisar, né? Porque eu disse: Pai, eu não quero... Eu sei como eu era. E eu não quero armar aquilo que eu não sou. Eu quero ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu digo: Pai, coloca a minha lente, coloca a tua lente em mim para poder ver as pessoas como o Senhor vê. Porque eu não quero ver as pessoas, só porque a pessoa não conhece a palavra, eu quero descartar. Porque eu tenho a palavra, eu é que sei. Não. Nós podemos aprender com toda a gente. Com os irmãos da igreja, com os irmãos também. Irmãos não, com o mundo lá fora. Eu creio que eles vão ficar todos os nossos irmãos, por isso já estou a declarar, amém? Mas nós podemos aprender com toda a gente, não descartando. Amém? Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando.
Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com os desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Quando nós rimos, às vezes, nós não rimos porque nós somos falsos, não temos vontade de rir, nós rimos porque a palavra diz que é pela fé. Eu posso não ter vontade de rir, mas eu vou rir na mesma. Amém? Porque nós vamos encontrar pessoas mesmo a querer tirar a vida, desanimadas. E nós, como corpo de Cristo, a palavra que nós já temos, nós podemos dar uma palavra de conforto. Nós podemos rir mesmo, porque o Espírito Santo vai pegar connosco, não temos muita vontade de rir. Amém? Vocês sabem que o apóstolo do nosso ministério foi curado do rim, pedra do rim, só a rir? Ele começou, eu acredito que ele não começou rindo porque estava com vontade, ele começou a rir. E o Espírito Santo pegou com ele, eu acredito assim. Então rir é bíblico, não é para ficar com essa cara, não, com essa cara de quem chupou limão, não. Rir, amém, é bíblico, nós vivemos pela fé, não pelo aquilo que sentimos. Amém? É isso mesmo, é isso mesmo. Vocês acham, meu Deus do céu, mas povo, eu vou vos dizer uma coisa, se nós começarmos a viver pelo Espírito, nós vamos fazer coisas que a pessoa vai dizer, está louco. A Bíblia diz que no mundo é loucura, mas para Deus é fé. Eu venho a minha semana toda, o diabo a querer mentir, a querer levantar, eu chego aqui, eu vou pular mesmo. E todas as vezes que cantam, porque aqui neste púlpito só sai louvores com a palavra. E quando se canta uma verdade, eu não sei vocês, mas eu fico, meu Deus, é verdade, Jesus é o Senhor, eu tenho autoridade. Eu começo-me a lembrar, eu digo, meu Deus, eu pulo mesmo. Não me importa quem está à minha volta, quem deu a vida por mim foi Jesus. Eu não me importo, não vou dizer que eu sou muito religiosa, não quero saber disso. Quem me tirou lá do fundo foi Jesus, que me tirou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do meu amor. Então eu não vou ficar engessada. Eu no mundo não era engessada, por que aqui vou ficar engessada? Gente, eu posso não saber Bíblia de capa a capa, mas aquilo que eu sei eu vou praticar. É para pular, é para rir, eu vou rir. Eu não tenho vontade, eu vou rir na mesma. Gente, nós vamos como igreja, vamos nos unir. Eu digo unir de coração, não é só de boca não. Cada um tem a sua personalidade, outro é mais calado, outro é mais reservado. Mas se você mover pela fé, Deus vai dizer assim, meu filho é assim, mas ele está a mover pela fé. E o que agrada a Deus é o quê? Não é choro, não é o queixar muito, mas é a fé. É a fé que vai mover Deus. É a fé. A fé não anda pelo aquilo que vê nem aquilo que sente. A fé anda pelo aquilo que crê. Se a palavra diz para eu rir, eu vou rir. Se o ministro aqui do louvor disse, levanta a mão, eu vou levantar. Se o ministro diz, pula, eu pulo. Eu vou fazer exatamente. No mundo você não fazia. A pessoa diz, é festa de branco. Toda a gente vai de quê? Branco. A pessoa manda? Não manda, eu fui porque eu quis. Aqui também alguém mandou você? Não. É uma direção do Espírito. Levanta a mão. Porque quando nós levantamos a mão, algo está a ser, Deus está a trabalhar ao nosso favor, porque nós estamos a adorá-lo. Nós estamos a render a nossa vida. E Deus é glorificado. E quando nós vamos, situações já foram resolvidas, porque Deus é assim. Ele trabalha a nosso favor. Amém? O versículo 9 e 10. Amém. Amém, de verdade. Não de maneira fingida. Aqui diz, mantenha o sorriso. Amém, de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo. Apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos que amam profundamente, não que procuram estar em evidência. Não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam,
em tempos difíceis, mas orem em fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hostilidade. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Abençoe os inimigos. Não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres. Chorem com eles quando estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Nós temos aqui um exemplo vivo. Um exemplo vivo, não é só porque ele está aqui que é o nosso pastor. Vocês veem o quanto ele é uma pessoa simples. Ele tem a posição que ele tem, ele sabe para que é que ele foi chamado, mas ele e a Ana é uma pessoa simples, vocês veem. A Ana me dá um abraço desde quando eu entrei aqui na igreja. Eu não era crente, eu me converti aqui, em 2015. E quando eu entrei, quem estava aqui deu abraço, a Ana me dá sempre o mesmo abraço. Ele me chama de princesa preciosa. Eu digo, oh meu Deus. É sempre o mesmo abraço. E assim devemos ser nós. Eu dizia, Eda, não sei como me comportar. Vê para o nosso pastor, porque ele é o nosso exemplo. E Jesus, porque Deus levantou este homem para nos guiar no caminho que nós devemos andar. Jesus, a Bíblia diz que Jesus é autor e consumador da nossa fé. Amém? Não revidem, descubram a beleza que há entre todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com outros. Com todos, na verdade. Faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. Eu vou julgar. Eu vou cuidar disso, diz Deus. Se você tem algo contra alguém e quer se justificar, não se justifica, porque quem nos justifica é o Senhor. Se fizeram algo contra você, deixa. Deixa, porque quando nós queremos nos defender, eu acredito que Deus diz assim, não vai, está à vontade. E nesse dia, quando essa minha colega ela me falou mal para mim, gritou, eu queria lhe perguntar algo. E eu estava a conduzir, não, estava parada, e eu tirei o cinto para lhe perguntar. Fiz assim, tirei o cinto, fiz assim para virar para lhe perguntar. Subiu na hora. Quem te justifica é o Senhor. Eu fiz assim, amém. Meti o meu cinto e fui. Amém? Eu digo, amém, pai, vamos embora, está tudo bem. Não vou justificar, vou continuar a comportar como filha de Deus. Como filha amada do meu pai que cuida de mim. Eu não tenho que justificar, quem nos justifica é o Senhor. Amém? As Escrituras recomendam que se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se tiver com sede, dê-lhe de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença a sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Amém? Este versículo, eu li a mensagem, eu fiquei impactada. Meu Deus do céu, está aqui tudo o que nós precisamos viver, a nossa vida e correr a carreira que Deus tem para nós. É praticando. Uma vez eu estava a orar em línguas e eu percebi aquilo que eu estava a orar, né? Dizia assim, quando nós praticamos a palavra, nós desfrutamos dela. Eu digo, meu Deus, é verdade. Quando nós praticamos a palavra, nós vamos desfrutar dela. Amém? É isso que nós devemos fazer, é praticar a palavra. Quando? Em todo o tempo. Em todo o tempo nós podemos praticar a palavra. Nós somos irmãos. Nós temos aqui um corpo que nos acolhe com amor. Nós só precisamos ser pessoas sinceras, pessoas disponíveis. Que Deus possa usar. Nós podemos ser pessoas flexíveis. Nós precisamos ser pessoas íntegras. Pessoas de palavra que falam sim é sim, não é não. E se alguma coisa eu tenho que falar ao meu irmão que não dê resposta, irmão, desculpa se pede. Desculpa não é só para pessoas fracas.
Fraco é o mundo que diz, nós somos fortes e por isso nós pedimos desculpa. Isso não nos vai fazer mais inferior, vai só nos fazer superior, porque nós reconhecemos o nosso erro. Nós temos um coração sensível que reconhece quando nós erramos. E o Espírito Santo também nos alerta quando nós erramos. É pedir desculpa, irmão, desculpa porque eu falei assim, ou porque eu tive este comportamento ou aquilo. É assim que nós vamos correr a carreira. Eu ouvi uma ministração que dizia assim, grandes homens de Deus, vocês veem eles grandes, mas eles são grandes às vezes que eles reconheceram o erro deles. Deus não nos chamou porque nós somos perfeitos. Nós chamamos a ser aperfeiçoados. Então, se nós erramos, nós temos uma palavra que nos garante. Quando nós erramos, pedimos perdão de todo o nosso coração, que Ele é fiel e justo para nos perdoar e não nos lança em rosto. Quem lança em rosto é o diabo que quer lembrar e quer nos tirar da posição de filhos amados e escolhidos. Amém? Amém. Podem mostrar a segunda imagem, por favor? Essa imagem, eu coloquei essa imagem, não levem em conta a criança, né? Nós somos criança, porque Deus diz para nós estar na presença dEle como crianças. Mas eu quero colocar aqui uma frase, correr a corrida com êxito. Eu quero ler lá, Hebreus 12, do 2 ao 3, também vou ler a Bíblia, a mensagem. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como Ele fez. Observem como Ele fez. Porque Ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, num lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, andados de mão dadas com o nosso Pai, nós vamos ver as costas de Deus, significa que nós não estamos à frente de Deus. O livro que nós estamos a ler também vai falar sobre isso. Para nós vermos as costas de Deus, mão dadas com o nosso Pai, vendo para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo de Nazaré, e vendo como Ele faz. Amém? Era isso que eu queria trazer para vocês. Podem se levantar, vamos orar. Amém? Pai, nós queremos Te agradecer. Obrigada pela Tua doce palavra que foi ministrada. Palavra de salvação, Pai. Nós Te agradecemos porque como Teus filhos nós dizemos, Pai, nós vamos praticar a Tua palavra. Vamos praticar a Tua palavra, não importa aquilo que esteja a acontecer. Pai, nós vamos ver para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Consagramos todos os dias ao levantar, consagramos durante o dia, Pai. Que a nossa vida seja feita conforme a Tua vontade. Nós estamos aqui, Pai, para ser ovelhas leves para o nosso pastor. Nós estamos aqui para ser irmãos leves uns para os outros. Nós estamos aqui, Pai, para ser um corpo leve, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus por esta palavra. Pai, muito obrigada. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.